vídeo nós vamos gastar um tempinho pensando sobre o projeto da oração. A palavra desígnio pode ser definida como intenção ou propósito. Tudo na criação tem um desígnio. A marca de Deus em nós, suas criaturas. Seu propósito, ou desígnio, ao nos dar oração, é fornecer os meios para que cheguemos como filhos a um Pai. A perfeita ordem e precisão em tudo o que Ele fez, e Ele tem um plano perfeito para a oração. No Salmo capítulo 8, versículo 3, Davi escreve: "Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste", ele então pergunta: "O que é o homem?" Davi se maravilha com a vastidão e as maravilhas da grande criação de Deus. Assim como a criação mostra quão grande desígnio temos, a oração mostra o maravilhoso desígnio de Deus para nos mostrar sua bondade e poder. Ele nos dá a capacidade de orar, bem como nos abençoa com a comunhão com Ele. Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele. Podemos nos aproximar dele por meio da oração para comunicar, adorar e buscar a face de Deus, sabendo que Ele não apenas ouve e se importa, mas também responderá ao pedido de seu filho ou dos seus filhos. A oração, então, foi projetada por Deus para todos os homens, para todas as circunstâncias e em todas as condições, como uma maneira de vir e falar com Ele. Isto é uma maravilha, quando não temos ninguém para conversar. Neste mundo, nós temos alguém no céu, no qual podemos nos relacionar, falar com franqueza. É a grandeza de quem chegamos que torna a oração tão importante e necessária. Deus conhece todas as coisas, então Ele conhece nossos corações e cada necessidade antes de nós pedirmos. Deus está em todos os lugares e em todos os momentos. Então, Ele ouve tudo o que dizemos, ou até mesmo pensamos. Deus se preocupa com cada detalhe, deleite em si, com cada decepção de sua vida, da nossa vida, pois Ele é amoroso e onisciente. Deus criou o homem para ter um relacionamento com Ele mesmo. Ele anseia que suas criaturas se aproximem dele. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Isto está muito claro. Isto foi dito por Tiago, ou foi dito por Deus, pela boca e pela pena que escreveu Tiago, capítulo 4, versículo 8. A oração foi feita para que todos usufruíssem e para nosso proveito. Os jovens podem orar e os velhos aprenderam através dos tempos bons e difíceis a absoluta necessidade da oração. São tantos os não salvos quanto os salvos que podem orar. Esta é uma verdade. Em Atos capítulo 10, Cornélio temia a Deus, orava sempre e buscava honestamente a verdade, mas ainda não havia sido salvo. Deus ouviu seu clamor e enviou seu servo para lhe mostrar o caminho da salvação. Em Mateus capítulo 14, foi Pedro quem orou. Ele disse: "Senhor, salva-me." Uma oração curta, mas com resultado imediato. O Senhor o ouviu e o livrou. Até mesmo nosso Senhor, o Senhor Jesus, orava muitas vezes a seu Pai, mostrando sua dependência e submissão, bem como enfatizando para nós que, se ele sentiu a necessidade de orar, quanto mais nós deveríamos sentir isso também. A oração é projetada
para todos os momentos. Note o que o salmista disse: de tarde e de manhã, e ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmo capítulo 55, versículo 17. Cada circunstância que cruza nosso caminho requer oração. Devemos orar em tempos de necessidade. O Senhor nos ordena a pedir e será dado. Nos momentos em que a orientação é necessária, Ele nos manda buscar e encontraremos. Nos momentos em que o caminho está bloqueado e parece não haver escapatória, devemos bater e Ele abrirá a porta. Somos como os filhos de Israel no Mar Vermelho que passaram por um impasse. Nós os vemos clamando a Moisés por libertação. Em outra ocasião, eles chegaram às águas de Mara e se alegraram a ver água depois de um período de seco. Agora parecia que sua necessidade estava sendo suprida por Deus, mas as águas eram amargas quando eles bebiam. Eles clamaram, Deus ouviu, e as águas se tornaram doces. Podemos orar nos momentos em que estamos perto de Deus e podemos orar nos momentos em que estamos distante dele. Podemos orar em momentos de alegria, bênção e frutificação. Podemos clamar a Deus em tempos de tristeza e de coração partido, bem como em tempos de escassez e esterilidade. Note o que Paulo escreveu aos Filipenses: nada tenham cuidado, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6. A oração também é para todas as circunstâncias. Vemos isto ilustrado nos votos que muitas vezes são ditos em um casamento. Esses votos são feitos para abranger toda a experiência da nossa vida. Mais rico ou mais pobre, na doença ou na saúde. Neemias ajuda a ilustrar isto em seu cativeiro. Ele estava cativo em uma terra estrangeira, servindo como copeiro do rei. Após o retorno de Anani, era um homem que voltou de Jerusalém, após o retorno de Anani de Jerusalém, Neemias perguntou-lhe sobre as condições ali. O relatório falava do estado desesperador da cidade. Neemias sentou-se, chorou e orou, sentindo o fardo daqueles em Jerusalém. Em Neemias capítulo 1, versículo 6, ele reconhece seu próprio pecado e o pecado do povo de Deus em sua oração. É esta atitude de oração que é característica da vida de Neemias, conforme registrado nas Escrituras. Nos Salmos, o coração e a necessidade de oração de Davi são mostrados em todas as circunstâncias do caminho de sua vida. Finalmente, Deus projetou a oração para que ela possa ser expressa, pelo menos, 3 maneiras diferentes. Cada pessoa pode, individualmente, voltar seu coração para Deus, entrando no quarto em privacidade, derramando sua necessidade a Deus. Era nosso Senhor, Ele mesmo, que muitas vezes ia ao monte para orar. Isso mostra a importância primordial de uma vida de oração pessoal. Outra maneira de orar é com um companheiro crente. Isso pode ser com seu cônjuge, compartilhando preocupações comuns e cultivando um relacionamento mais próximo com Deus e, portanto, um com o outro, pois ambos são atraídos a Ele, a Deus. A oração pode ser irmão com irmão, irmã com irmã, toda a igreja. Cada um deles pode criar responsabilidade e melhorar a vida de oração da pessoa, dobrando o seu poder. A última maneira é apresentada em Atos capítulo 12, onde era a igreja coletiva em Jerusalém, orando
unindo-se como uma em poder com Deus. Em vez de um ou dois, todos se juntaram em seu clamor a Deus pela libertação de Pedro. Que noite foi aquela quando Pedro entrou no meio deles? Que poder na oração! Podemos ver o poder da oração na união de crentes se reunindo para esta finalidade. Verdadeiramente, Deus projetou a oração para atender a todas as necessidades que temos. Está resumido nas palavras de nosso Senhor, quando ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batam e abrir-se-vos-á. Aproxime-se de Deus hoje. Reivindique a promessa de deverá que nós temos em Lucas, na parábola que o Senhor Jesus contou sobre o dever de orar sempre. Lucas capítulo 18, ele projetou, foi Deus que projetou assim a forma e o dever de orarmos a Ele.